Todos os dias, uma menina deixava um sanduíche em um banco do parque para uma senhora idosa que parecia passar necessidades, morando na rua. No entanto, em uma manhã, ao voltar ao parque, a menina se deparou com uma cena inesperada e intrigante. A velha estava cercada por seguranças e um carro de luxo. O que a menina descobriu naquele dia mudaria sua percepção sobre a senhora e o verdadeiro significado da bondade. Em uma manhã ensolarada e vibrante, a cidade de Águas de Lindóia despertava lentamente com o som dos pássaros que cantavam nas árvores e o brilho suave do sol sobre as ruas de paralelepípedo. Catarina, uma jovem de 12 anos com cabelos castanhos ondulados e olhos curiosos, caminhava para a escola com um passo leve e animado. A luz do sol fazia o mundo parecer um lugar especialmente acolhedor naquele dia. Ela estava acostumada com o caminho habitual, passava pela padaria onde os cheiros de pão fresco e croissants a faziam sonhar com um café da manhã ainda mais apetitoso, cruzava a praça onde as crianças brincavam e finalmente chegava à escola, uma construção antiga com uma fachada imponente. No entanto, naquela manhã, algo parecia diferente. Ao atravessar a praça, Catarina notou uma presença inesperada que se destacava contra a paisagem familiar. Sentada em um banco à sombra de uma árvore antiga e robusta, estava uma mulher idosa. A árvore, com seus galhos largos e folhas densas, parecia oferecer um refúgio acolhedor e sereno. A senhora, no entanto, contrastava com a beleza tranquila do lugar. Ela usava roupas esfarrapadas, que pareciam ter sido usadas por muitos anos e estavam desalinhadas, com manchas e rasgos evidentes. Seu cabelo, uma massa grisalha e desgrenhada, caía em mechas sobre seus ombros. O olhar da mulher estava perdido e triste, como se ela estivesse imersa em pensamentos profundos e solitários. Seu corpo encurvado dava a impressão de um peso emocional que parecia esmagar seus ombros frágeis. Catarina sentiu um aperto no coração ao observar a mulher e sua empatia foi instantânea. Ela pensou em como o dia dela estava sendo agradável e como a senhora parecia tão distante da alegria que ela própria sentia. Inicialmente, Catarina supôs que a mulher poderia ser uma moradora de rua, sem lar, vivendo à margem da sociedade. A ideia de alguém passar um dia inteiro sem a certeza de uma refeição adequada incomodava Catarina profundamente. Sem hesitar mais, Catarina abriu sua mochila. Seu avô, como de costume, havia preparado um sanduíche fresco para seu almoço, e ela sabia que ele era o tipo de pessoa que ficaria feliz em ver alguém sendo ajudado. Com um gesto cuidadoso, Catarina retirou o sanduíche do saquinho e se aproximou da senhora, tomando cuidado para não assustá-la com sua presença repentina. A mulher parecia alheia ao que estava acontecendo ao seu redor, ainda com a cabeça baixa e o olhar distante. Colocando o sanduíche suavemente ao lado da mulher no banco, Catarina se preparou para seguir em frente e continuar seu caminho para a escola. Mas, antes que pudesse dar mais que alguns passos, a senhora levantou a cabeça lentamente. Seus olhos, que pareciam ter sido selados em uma constante melancolia, agora estavam brilhando com lágrimas. Ela olhou para o sanduíche e então para Catarina, com o rosto transbordando uma mistura de surpresa e gratidão. Em uma voz que mal passava de um sussurro, a mulher disse: "Minha jovem amiga, muito obrigada pela comida, mas você não vai sentir falta dela?" Catarina, com um sorriso maduro que não combinava com sua idade, respondeu com sinceridade e calor: "Não vou sentir falta. Estou feliz por poder ajudar." A resposta simples, mas genuína de Catarina parecia ter tocado algo profundo na velha senhora. Em meio ao silêncio da manhã, a cena capturou uma pureza de espírito e um momento de conexão humana que transcendeu as palavras. Com um leve aceno de cabeça e uma expressão serena, a mulher parecia encontrar um pouco de alívio na bondade inesperada que acabou de receber. Catarina, tocada pelo encontro, seguiu seu caminho para a escola, com um sentimento de realização que a acompanharia ao longo do dia. Naquela noite, a casa do avô estava envolta em um silêncio tranquilo, interrompido apenas pelo som suave do relógio de parede que marcava o tempo com precisão. A cozinha estava iluminada por uma luz amarela quente
que emanava uma sensação de conforto e familiaridade. Catarina sentou-se à mesa de madeira, com os olhos brilhando ao relatar o encontro do dia para o avô, que estava sentado à frente dela, ouvindo com atenção. O avô, um homem de cabelos grisalhos e mãos calejadas, parecia absorver cada palavra da neta. Seus olhos, sempre gentis e observadores, mostravam um orgulho silencioso ao ouvir sobre o gesto de bondade de Catarina. Ele tinha um jeito sereno e calmo, que contrastava com a turbulência emocional que Catarina sentia por causa das mudanças em sua vida. Desde que sua mãe a deixou ali para encontrar um emprego, a vida de Catarina havia mudado drasticamente. A antiga rotina foi substituída por uma nova realidade na casa do avô, em uma mudança forçada que trouxe consigo uma série de problemas e ajustes. Catarina recordou com um misto de tristeza e determinação como a antiga escola estava longe demais, forçando-a a enfrentar uma nova rotina e uma nova escola. Apesar dos desafios e da sensação de deslocamento, o avô nunca deixou transparecer o peso da responsabilidade que assumiu. Em vez disso, ele transformou a casa modesta em um lar cheio de amor e calor, usando gestos simples e palavras carinhosas. Lorenzo, seu avô, sempre preparava o café da manhã, ajudava Catarina com os deveres e sempre tinha um sorriso acolhedor para ela. Mesmo assim, a adaptação à nova escola não foi fácil para Catarina. Foi um processo lento e muitas vezes solitário. Durante o intervalo, enquanto outras crianças se reuniam em grupos para brincar e conversar, Catarina frequentemente se sentia isolada. Além disso, após o encontro, sua mente vagava para a velha senhora que havia encontrado no banco do parque. Ela pensava na gratidão nos olhos da mulher e no impacto que um simples gesto de bondade poderia ter. Foi assim que Catarina começou a adotar um pequeno ritual diário. Antes de sair para a escola, ela e seu avô preparavam os lanches. O avô, sempre atento às necessidades de Catarina, decidiu incluir um pouco mais de comida, um gesto que Catarina usava para compartilhar com a velha senhora. Cada dia, Catarina escolhia um fruto fresco ou um pequeno lanche e o colocava cuidadosamente em sua mochila. Ao final de cada dia, ao passar pelo banco na praça, ela deixava a comida ao lado da mulher idosa, sempre esperando um sinal de reconhecimento. Certo dia, conversando com o avô, Catarina disse com um tom reflexivo na voz: "Você sabe, ela nunca disse nada além de obrigada, mas eu sinto que faz diferença para ela, e para mim também." O avô sorriu com um orgulho evidente no rosto. "Às vezes, Catarina, as pequenas ações têm um grande impacto, mesmo que não possamos ver imediatamente. Sua bondade está fazendo mais do que você imagina." O elogio do avô trouxe um calor reconfortante ao coração de Catarina. Embora o mundo ao seu redor estivesse mudando, ela encontrou um propósito na sua rotina, e o apoio silencioso do avô era um lembrete constante de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, havia espaço para a compaixão e a esperança. Nos dias que se seguiram, quando Catarina passava pela praça, ela se aproximava do banco à sombra da velha árvore com ainda mais orgulho. A velha senhora estava sempre lá, sentada em silêncio, com os olhos perdidos no horizonte. Catarina fazia o gesto com a mesma rotina discreta, colocando o lanche ao lado da mulher, e com um sorriso trocava algumas palavras. "Bom dia, senhora." Catarina dizia sempre, seu tom caloroso e amigável. "Espero que tenha um dia agradável." A velha senhora levantava o olhar com uma leveza que mostrava um reconhecimento silencioso da presença da menina. Suas palavras, embora poucas, eram cheias de gratidão. "Bom dia, minha jovem. Muito obrigada." A conexão entre elas era, em muitos aspectos, intangível, mas profundamente real. As conversas, embora curtas e simples, começaram a trazer um conforto silencioso a ambas. Para Catarina, a velha senhora não era mais apenas uma figura distante. Ela se tornou uma parte de seu dia, e talvez fosse sua única amiga naquela cidade. Já para a velha senhora,
A presença de Catarina foi um raio de luz em sua rotina solitária. A cada manhã, ao ver a menina se aproximar, um sorriso tímido surgia em seus lábios. As palavras trocadas, embora breves, eram suficientes para aquecer seu coração e dar um novo sentido aos seus dias. Em casa, Catarina compartilhava com o avô as pequenas histórias das interações diárias. Ela descrevia o sorriso da mulher, o brilho de agradecimento em seus olhos, e o avô escutava atentamente, sentindo um orgulho crescente pela bondade de sua neta. Parece que ela está se sentindo melhor, Catarina comentou em uma noite. Hoje ela me disse que sente um pouco mais de esperança. O avô, com um olhar de satisfação, respondeu: às vezes é incrível como um gesto simples pode transformar o dia de alguém. Estou muito orgulhoso de você, Catarina. A rotina se estabeleceu como uma parte vital do dia a dia de Catarina. Era como se fosse uma pequena âncora em meio às incertezas de sua nova vida. A presença constante da velha senhora, com sua aceitação e gratidão silenciosa, tornou-se uma fonte de alegria e companhia inesperada. Catarina começava a perceber que, além de ajudar a mulher, esse ato de bondade estava moldando a forma como via o mundo e a si mesma. Algum tempo depois, em uma manhã fria, o ar estava carregado de uma certa umidade que fazia a respiração de Catarina se transformar em pequenas nuvens brancas. O céu estava encoberto por uma camada de nuvens densas, e a cidade parecia envolta em um manto de cinza e silêncio. Catarina, com o gorro puxado para baixo e as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, seguia seu percurso habitual em direção à escola. Sua mente estava ocupada com o pensamento na mulher idosa que se tornou uma parte especial de sua rotina diária, que agora ela sabia que se chamava Aurora. No entanto, ao se aproximar da praça, ela notou que algo estava diferente. Havia um grupo de 2 homens vestidos com ternos pretos que contrastavam marcadamente com o ambiente ao seu redor e com a simplicidade de Aurora. Os homens estavam parados ao lado do banco de Aurora, conversando em um tom baixo e firme. Seus ternos eram impecáveis e seus rostos mostravam uma expressão de seriedade e determinação, além de uma rigidez que parecia estar em desacordo com a tranquilidade usual da praça. Ao ver aquilo, o coração de Catarina começou a bater mais rápido. A visão das mulheres vestidas de preto ao lado de Aurora despertou uma mistura de curiosidade e preocupação nela. O contraste entre a imponência dos visitantes e a fragilidade de Aurora era marcante. Catarina acelerou o passo, com o pensamento saltando de uma preocupação para outra. Ela se perguntou se algo havia acontecido com Aurora, ou se aqueles homens eram conhecidos dela. À medida que Catarina se aproximava, conseguiu ouvir fragmentos da conversa. As palavras dos homens eram sussurradas, mas o tom era duro e intransigente. Precisamos resolver isso o mais rápido possível, uma delas dizia. Ela não pode continuar assim. Imediatamente, Catarina sentiu um aperto no estômago. As palavras, embora difíceis de ouvir, eram suficientes para provocar uma sensação de desconforto e inquietação. Com um esforço, ela decidiu se aproximar do grupo, tentando não ser invasiva, mas com a necessidade de entender a situação. Quando Catarina se aproximou do banco, Aurora levantou os olhos e, ao reconhecer a menina, um sorriso acolhedor se formou em seus lábios. O sorriso, embora gentil, parecia ter uma sombra de tristeza, uma nota de cansaço que Catarina não tinha notado antes. Com um gesto suave e decidido, Aurora sinalizou para que os 2 homens de terno preto se afastassem. Eles mantiveram uma distância discreta, mas ainda estavam atentos. Catarina, com a mente cheia de perguntas e uma sensação crescente de confusão, se dirigiu a Aurora. Quem são aquelas pessoas? Você está bem? Sua voz carregava uma preocupação genuína, misturada com a inquietação por não entender completamente a situação. Aurora, com a serenidade que sempre a caracterizava, respondeu com uma calma que parecia quase etérea. São meus seguranças, Catarina. Eles estão aqui para me proteger. A resposta deixou Catarina ainda mais perplexa. Ela observou Aurora com uma atenção renovada, notando detalhes que antes não tinham captado. As roupas de Aurora eram de tecidos finos e caros,
e o contraste com a aparência geralmente modesta da mulher a fez sentir uma sensação de engano e desconexão. Como poderia alguém tão elegantemente vestida aceitar a comida que Catarina oferecia em um gesto que parecia tão humilde? Catarina, impulsionada pela franqueza típica de sua idade, fez a pergunta que estava em sua mente. Mas se você é rica, por que aceitou todos os sanduíches que eu lhe dei? Você realmente precisa de caridade? Aurora suspirou profundamente e sua expressão tornou-se mais séria. O olhar de seus olhos parecia refletir uma profunda tristeza, e Catarina percebeu que havia algo mais em jogo do que simplesmente a questão da riqueza e da pobreza. Sinto muito, Catarina, começou Aurora com uma voz suave e cheia de emoção. Eu sei que pode parecer estranho, mas era a única bondade que recebi ultimamente, sem esperar nada em troca. As palavras de Aurora penetraram o coração de Catarina, que ficou momentaneamente em silêncio. A percepção de que Aurora, apesar de sua riqueza e da segurança ao seu redor, estava isolada e carente de um afeto verdadeiro, tocou profundamente a menina. Catarina sempre havia visto Aurora como alguém necessitado, mas agora a revelação de que a mulher era rica e estava cercada por uma solidão profunda fez com que Catarina se sentisse ainda mais conectada a ela. O silêncio se instalou entre as duas, e um espaço de entendimento silencioso que pareceu transcender as palavras. Catarina observou Aurora com uma nova perspectiva, compreendendo que, apesar da riqueza material, a mulher estava em busca de algo que dinheiro não podia comprar: o calor humano que Catarina havia oferecido. Aurora, por sua vez, reconhecia a sinceridade e a pureza do gesto de Catarina, que era um farol de luz em sua vida solitária. Catarina, tocada pela nova compreensão, falou com uma voz cheia de empatia e carinho. Eu não sabia que você estava se sentindo assim. Se precisar de alguém para conversar ou se sentir sozinha, eu estarei aqui. Aurora sorriu com um toque de gratidão nos olhos. Obrigada, Catarina. Sua bondade realmente faz a diferença. Às vezes, a companhia de uma pessoa generosa é mais valiosa do que qualquer riqueza material. Com essas palavras, Aurora começou a contar um pouco mais sobre sua vida. Catarina ouviu com atenção, e parecia que ela ouvia uma história de um tempo distante, sem ao menos conseguir associá-la completamente à pessoa que estava em sua frente. Aurora Ferreira sempre foi uma mulher de destaque, conhecida não apenas por sua vasta fortuna, mas também por seu apreço pela arte e pela cultura. Sua mansão, um verdadeiro palácio de sofisticação, estava repleta de pinturas valiosas e esculturas requintadas, cada peça um reflexo da riqueza e do gosto refinado de sua proprietária. No entanto, por trás das portas douradas e das paredes adornadas, a realidade de Aurora era bem diferente da imagem pública de sucesso e sofisticação. Com o passar dos anos, Aurora se tornou uma figura amarga e solitária. Suas interações, que uma vez foram vibrantes e cheias de entusiasmo, tornaram-se frias e exigentes. O que deveria ser uma vida cheia de festas e celebrações transformou-se em um ciclo de brigas constantes com a família e uma existência marcada pela solidão. A perda de seu marido, Thales, havia sido um golpe devastador. Thales era o único que realmente conhecia a Aurora, por trás das fachadas e das máscaras sociais. Sua morte deixou um vazio profundo, como um eco que parecia preencher cada canto da mansão silenciosa. Os funcionários que cercavam Aurora, embora competentes, eram movidos apenas pelo dinheiro e não pelo afeto. As interações com eles eram meramente profissionais, marcadas por uma formalidade distante. Aurora se via cada vez mais isolada, envolvida em um ciclo de encontros vazios e conversas superficiais. Cada dia passava como uma sombra do anterior, com o som dos próprios passos de Aurora ecoando nas salas amplas e silenciosas da mansão. O cenário tornou-se ainda mais desolador quando Aurora recebeu a notícia devastadora sobre sua saúde. Ela estava com câncer. O diagnóstico, um golpe inesperado e cruel, acentuou sua sensação de desamparo e solidão. Sufocada pelo turbilhão de emoções e pela incerteza do futuro,
Aurora começou a buscar alguma forma de paz, em meio ao caos em que sua vida havia se tornado. Foi em um desses dias particularmente difíceis, quando o peso de seus pensamentos era quase insuportável, que Aurora encontrou um momento de refúgio na praça. Aquele lugar, normalmente cheio de alegria e movimento, parecia oferecer um alívio temporário. Ela se sentou em um banco à sombra de uma antiga árvore, onde poderia ter uma sensação de escape da opressiva realidade de sua mansão e da dor que carregava consigo. Foi ali, nesse instante de busca por um pouco de alívio, que Aurora recebeu um gesto inesperado e profundamente tocante. Catarina, com sua bondade despretensiosa e generosa, havia colocado um sanduíche ao lado de Aurora. O gesto, simples e aparentemente insignificante para quem olhasse de fora, foi para Aurora como uma brisa fresca em meio ao calor opressivo da solidão. Enquanto Aurora olhava para o sanduíche, as lágrimas surgiram em seus olhos, não apenas pela surpresa, mas também pela profundidade do gesto. Era uma bondade genuína, oferecida sem esperar nada em troca, algo que ela havia perdido de vista em sua vida, repleta de interesses materiais e interações superficiais. A simplicidade e a sinceridade daquele ato tocaram uma parte de seu coração que ela acreditava estar há muito dormente, criando uma fissura na parede de solidão que ela havia erguido ao seu redor. O gesto de Catarina foi um vislumbre de esperança e humanidade em meio à escuridão da vida de Aurora, uma lembrança de que, apesar de tudo, ainda havia bondade e calor no mundo. O impacto daquele momento foi profundo e transformador para Aurora, que se viu confrontada com a realidade de sua própria solidão e a necessidade de conexão humana genuína. Após o gesto simples e profundamente tocante de Catarina, Aurora encontrou-se ansiosamente esperando pelos momentos em que poderia retornar ao banco no parque. O banco, imerso em um cenário geralmente cotidiano, havia se tornado um santuário inesperado para Aurora. Não era apenas a paz momentânea que ela encontrava ali, mas também a presença de Catarina, cuja companhia trouxe algo que Aurora não experimentava há muito tempo: uma conexão humana genuína. Todos os dias, Aurora fazia questão de ir ao parque, mesmo quando a chuva ou o vento parecia desestimular suas visitas. A rotina de sentar-se no banco e aguardar Catarina também tornou-se uma parte essencial de sua vida. Ao encontrar a menina, o sorriso de Aurora era verdadeiro, e o brilho em seus olhos, mesmo que discretamente presente, mostrava um alívio e uma alegria que há muito estavam ausentes. A cada encontro, Aurora sentia uma renovação de esperança. As conversas, mesmo que breves, eram como um sopro de ar fresco em sua vida. Ela compartilhava fragmentos de suas próprias histórias, e Catarina, com uma empatia natural e uma disposição para ouvir, oferecia respostas que muitas vezes faziam Aurora refletir profundamente sobre sua vida e suas escolhas. A menina não era apenas uma fonte de apoio, mas um espelho que refletia aspectos de Aurora que haviam sido ignorados ou escondidos anteriormente. Com o tempo, Aurora começou a perceber o impacto das interações com Catarina em sua própria perspectiva. As conversas e o tempo passado com a menina começaram a despertar nela uma vontade de reavaliar suas escolhas e ações. Ela refletia sobre as brigas com a família, o afastamento dos amigos e a forma como havia se isolado. Cada visita ao banco não era apenas um alívio momentâneo, mas uma oportunidade para confrontar a própria vida e buscar um caminho diferente. Ao ouvir a história de vida de Aurora e sobre como ela se sentiu ao receber o gesto de generosidade de Catarina, a garota sentiu uma emoção inexplicável tomar seu peito. "Eu estarei aqui sempre, Dona Aurora, para o que a senhora precisar", disse Catarina antes de se despedir com pressa, para não se atrasar na escola. No dia seguinte, o parque estava imerso em uma atmosfera fresca e revigorante, um alívio bem-vindo após os dias mais cinzentos. Catarina, como de costume, dirigiu-se ao banco onde Aurora costumava se sentar. Sua mochila estava levemente cheia e um sorriso caloroso estava estampado em seu rosto enquanto ela avistava a mulher idosa. Aurora estava no banco,
com a cabeça baixa e uma expressão de tranquilidade que refletia a calma que encontrara naquele lugar. Quando Catarina se aproximou, o sorriso da menina parecia iluminar o ambiente ao redor. "Bom dia, senhora Aurora", Catarina cumprimentou, com a voz cheia de calor e amizade. Sem hesitar, ela retirou um sanduíche de sua mochila e estendeu para Aurora, o gesto de sempre, cheio de gentileza. A Aurora aceitou o sanduíche com um olhar de surpresa e uma profunda gratidão. "Obrigada, Catarina. Você sempre sabe como alegrar meu dia." Então, Catarina se sentou ao lado de Aurora no banco, sentindo uma confortável familiaridade no momento. O silêncio entre elas era pacífico, e a menina observava o parque ao redor com uma atenção curiosa. Depois de alguns momentos, Catarina, com a inocência de sua juventude, virou-se para Aurora e fez uma pergunta que estava em sua mente. "Você não tem família ou filhos? Bem, eu sei do seu marido e... me desculpe por tocar no assunto, apenas fiquei curiosa", disse Catarina com um interesse genuíno em seus olhos. Aurora desviou o olhar, com o semblante se tornando mais sério e carregado de tristeza. As palavras de Catarina haviam tocado uma ferida antiga. "Tenho, Catarina", ela respondeu suavemente. "Mas faz muito tempo que não falo com eles." A confissão deixou um peso no ar. Catarina, com a mochila ainda no colo, sentiu um impulso de compartilhar algo de sua própria experiência. "Minha mãe também parou de falar comigo", ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Ela fez isso porque queria um novo emprego. Eu sinto muito a falta dela. Se ela aparecesse hoje, eu a perdoaria e a abraçaria." As palavras de Catarina, carregadas de um amor puro e saudade, penetraram o coração de Aurora com uma força inesperada. A pureza na voz da menina e a falta de ressentimento em seu relato eram como uma brisa de ar fresco em meio à neblina da vida de Aurora. A jovem, com sua simplicidade comovente, ofereceu uma perspectiva que era rara, especialmente em alguém tão jovem. Aurora sentiu uma pontada de vergonha ao refletir sobre a própria vida. O contraste entre a pureza dos sentimentos de Catarina e a realidade amarga que Aurora havia vivido fez com que a mulher idosa se sentisse profundamente tocada. Aurora percebeu, com uma clareza repentina, o quanto havia deixado a amargura moldar sua vida. A saudade e o desejo de reconciliação expressos por Catarina foram um lembrete doloroso e necessário de que, apesar de suas dificuldades, a capacidade de perdoar e amar ainda estava ao seu alcance. Enquanto as palavras de Catarina ecoavam em seus pensamentos, Aurora sentiu uma necessidade crescente de reconsiderar suas próprias escolhas e ações. Ela viu a possibilidade de reconstruir pontes e buscar um novo caminho, talvez começando pela reavaliação dos laços familiares que haviam sido rompidos. A presença e a bondade desinteressada de Catarina não apenas trouxeram consolo, mas também acenderam uma faísca de esperança e desejo de mudança na vida de Aurora. De repente, Catarina voltou a falar, capturando a atenção de Aurora, que ouviu atentamente enquanto Catarina falava sobre seu avô, Lorenzo. A expressão da menina se iluminou ao mencionar o nome dele, revelando um sorriso genuíno e cheio de carinho. "Mas, felizmente, eu tenho meu avô Lorenzo", continuou Catarina, com a voz cheia de afeto. "Ele me ajuda a não me sentir tão triste." Aurora, mesmo com o peso da dor ainda presente em seu coração, não pôde deixar de sorrir ao ouvir a descrição de Catarina sobre o avô. O sorriso de Catarina e a forma como ela falava de Lorenzo revelaram uma verdade simples, mas poderosa. Apesar da tristeza e da ausência materna, a menina escolhia a esperança e a alegria em vez de se afundar no ressentimento. Catarina seguiu dizendo que Lorenzo, apesar de sua idade avançada, era uma figura dedicada e amorosa. Ele preparava as refeições favoritas de Catarina, ajudava com as lições de casa e oferecia apoio constante, garantindo que a menina se sentisse amada e tivesse uma vida o mais normal possível. Assim, ficou claro para Aurora que o avô de Catarina desempenhava um papel fundamental na formação da menina, tornando-a amável e confiante,
com uma sabedoria que parecia transcender sua idade. Enquanto Aurora refletia sobre isso, Catarina, com sua maneira direta e sincera, tocou em um ponto que ninguém mais tinha ousado abordar. Mesmo assim, deve ser difícil também para quem vai embora, disse Catarina, olhando para Aurora com uma expressão que misturava empatia e compreensão. Seus filhos também devem estar tristes. A menina, com sua visão clara e seu jeito direto, estava tocando em uma verdade que Aurora havia evitado enfrentar. A percepção de que seus filhos, por mais que estivessem distantes, também poderiam estar sofrendo com a ausência dela, fez com que Aurora se sentisse profundamente comovida. Era como se Catarina, mais uma vez, estivesse trazendo à tona um sentimento que Aurora havia tentado enterrar, fazendo-a sentir uma sensação de arrependimento pela dor de uma perda mal resolvida. Alguns dias depois, o parque estava repleto do vibrante verde da primavera, com o aroma das flores e o canto alegre dos pássaros. Catarina chegou ao parque, com um entusiasmo irradiando de cada passo. Ao seu lado estava Lorenzo, seu avô, cuja presença era uma combinação de sabedoria e calor humano. Catarina parecia ainda mais animada do que de costume, e a razão logo se tornou clara. Lorenzo, esta é a senhora Aurora, de quem eu falei, anunciou Catarina com um brilho de orgulho em seus olhos. A excitação da menina era evidente, e Aurora sentiu uma onda de emoções ao ver o homem que Catarina tão frequentemente mencionava. Aurora levantou-se do banco, sentindo uma mistura de surpresa e emoção. A presença de Lorenzo, com sua postura calma e digna, parecia complementar perfeitamente a vivacidade de Catarina. Ele era exatamente como Aurora imaginara. Um homem com um olhar gentil e um sorriso que transmitia uma sensação imediata de acolhimento. Muito prazer em conhecê-la, senhora Aurora, disse Lorenzo, estendendo a mão com um sorriso caloroso. Catarina fala muito bem de você. Aurora estendeu a mão para cumprimentá-lo. Aquele gesto de calor humano genuíno, vindo de alguém tão próximo a Catarina, tocou Aurora de uma maneira profunda. Havia algo incrivelmente reconfortante no fato de que Lorenzo, apesar de sua posição de avô e a diferença de idade, oferecia uma amizade genuína sem qualquer reserva. É um prazer conhecê-lo também, Lorenzo, respondeu Aurora, tentando esconder a emoção que sentia. Catarina tem sido uma luz em minha vida. Seus gestos de bondade significam mais para mim do que eu posso expressar. Lorenzo, ao ouvir isso, fez um gesto de modéstia. Catarina é uma menina muito especial. Eu sempre digo a ela que o mundo seria um lugar muito melhor se todos pudessem ter a mesma bondade e a mesma capacidade de se importar que ela tem. O trio se acomodou no banco, e a conversa fluiu naturalmente. Lorenzo, com sua presença tranquila e afetuosa, fez perguntas sobre a vida de Aurora e compartilhou histórias sobre Catarina, revelando facetas da menina que Aurora já conhecia, mas que agora se tornavam ainda mais vívidas através das palavras de Lorenzo. Aurora escutava atentamente, com o coração aquecido pela amizade e pela sinceridade que embelezavam cada palavra. As conversas se aprofundaram, abordando desde as memórias de infância de Catarina até as experiências de vida de Aurora. Lorenzo e Aurora descobriram um terreno comum nas conversas, compartilhando histórias de perdas, superações e, acima de tudo, o desejo de encontrar um significado verdadeiro na vida. Enquanto o sol se movia lentamente no céu, criando padrões de luz e sombra no banco onde estavam sentados, Aurora sentiu uma nova sensação de pertencimento e conexão. O encontro com Lorenzo trouxe uma nova dimensão à sua compreensão da bondade e do amor. Era como se, ao conhecer o homem que desempenhava um papel tão crucial na vida de Catarina, Aurora estivesse também abrindo um novo capítulo em sua própria jornada. Quando o momento de se despedir chegou, Aurora sentiu que a gratidão e a apreciação que estava experimentando eram apenas o início de uma nova fase em sua vida. Com um último aperto de mão e um sorriso sincero, Aurora se despediu de Lorenzo, sentindo-se revitalizada e mais esperançosa sobre o futuro. Com o passar dos dias, a amizade entre Aurora e Catarina
se aprofundou de maneiras inesperadas e tocantes. O banco do parque, onde tudo começou, tornou-se um lugar de troca de histórias e sonhos, um espaço onde o passado e o futuro se encontravam em diálogos cheios de significado. Aurora, aos poucos, começou a compartilhar com Catarina as histórias de sua vida, que eram tão variadas quanto fascinantes. Ela falava das aventuras que viveu em sua juventude, dos encontros com figuras influentes e das viagens a lugares exóticos e exóticos. Cada relato era enriquecido com detalhes vívidos e emocionantes, como se Aurora estivesse revivendo aqueles momentos ao contar suas memórias. Catarina ouvia atentamente, os olhos brilhando com uma mistura de fascínio e admiração. Uma vez, eu viajei para o Japão, começou Aurora em uma manhã clara. Lá, fiquei encantada com a serenidade dos jardins e a tradição das cerimônias do chá. A experiência foi tão diferente de tudo o que eu conhecia. Era como se o tempo desacelerasse ali e eu pudesse ver a beleza nas coisas mais simples. Catarina, maravilhada, deixava-se levar pela narrativa de Aurora. Ela estava particularmente fascinada com a forma como Aurora descrevia a beleza do mundo e as emoções que experimentou em suas viagens. Aurora, por sua vez, achava incrível a paixão e a clareza de propósito de Catarina. A menina tinha um sonho de capturar a beleza do mundo através de sua câmera, um desejo que ela havia revelado em conversas anteriores. Eu sonho em ser fotógrafa. Catarina compartilhava com entusiasmo e os olhos brilhando com a perspectiva. Quero capturar as coisas bonitas que vejo e mostrar para os outros como o mundo pode ser maravilhoso. Aurora sentia um profundo respeito pela ambição e pelo talento de Catarina. A forma como a menina falava sobre a fotografia, com uma paixão quase palpável, era inspiradora. Catarina, você tem um talento incrível. Aurora elogiava com sinceridade. Sua visão e seu desejo de mostrar a beleza do mundo são realmente admiráveis. Eu tenho certeza de que você fará coisas maravilhosas com sua câmera. O encorajamento de Aurora não era apenas um elogio. Era uma expressão genuína de apreciação pela visão e pelo espírito criativo de Catarina. A relação entre as duas mulheres evoluiu para algo mais profundo do que a simples troca de bondades. Aurora encontrou em Catarina uma fonte de renovação e inspiração, e Catarina, por sua vez, encontrava em Aurora um mentor e uma amiga que compreendia e valorizava seu sonho. No entanto, o destino estava prestes a dar um golpe em Catarina. Certa manhã, logo após revelar seu sonho para Aurora, ela chegou ao parque com um entusiasmo contagiante, carregando um álbum de fotos cuidadosamente embalado em sua mochila. Catarina estava ansiosa para mostrar a Aurora as imagens que havia capturado, em uma verdadeira celebração de seu sonho de se tornar fotógrafa. Porém, ao chegar ao banco onde costumava encontrar a Aurora, um frio na barriga a acometeu. O banco estava vazio. A princípio, Catarina pensou que a Aurora pudesse estar apenas um pouco atrasada. Ela se sentou no banco, com o olhar vagando pelo parque, a procurar a figura familiar da amiga. O sol brilhava e as folhas dançavam com a brisa, mas o vazio ao seu lado parecia um contraste cruel com a alegria esperada. As horas passaram e, apesar de seus esforços para manter a esperança, Aurora não apareceu. A tristeza e a preocupação começaram a se instalar. Catarina continuou a visitar o banco dia após dia, mas sua expectativa foi se transformando em uma preocupação crescente. Ela se perguntava se algo havia acontecido com Aurora ou se sua amiga havia decidido parar de frequentar o parque. Uma semana depois, enquanto estava novamente no banco, um homem elegante se aproximou de Catarina. Ele usava um terno escuro e tinha um semblante sério e reservado. Catarina levantou-se imediatamente, com um misto de apreensão e curiosidade tomando conta de seus pensamentos. "Você é Catarina?" perguntou o homem com uma voz profunda e controlada. "Sim, sou eu", respondeu Catarina, em um tom de incerteza. O homem confirmou sua identidade e, com um gesto deliberado, entregou a Catarina uma carta. Nos últimos dias de vida,
minha mãe me procurou novamente e falou muito bem de você. Ela deixou uma carta para você e pediu que você a abrisse com seu avô. Explicou o homem antes de se apresentar como Renato e se afastar sem mais palavras. Assim que ele saiu, Catarina abraçou a carta com um misto de confusão e ansiedade. O envelope era elegante, com o nome Aurora Ferreira, escrito em uma caligrafia cuidadosamente desenhada. O coração de Catarina acelerava enquanto ela se dirigia para casa, ansiosa para compartilhar o que havia recebido com Lorenzo. Ao chegar em casa, Catarina encontrou Lorenzo na cozinha preparando um lanche. Ela contou rapidamente a ele sobre o encontro com Renato e entregou a carta. Lorenzo, percebendo a importância do momento, sentou-se ao lado de Catarina na mesa da sala de estar. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Catarina desdobrou o envelope e retirou a folha de papel. Enquanto lia a carta em voz alta, a escrita de Aurora revelava-se com uma clareza emocional que tocou profundamente a menina. Querida Catarina, começou a carta, se você está lendo isso, é porque nosso tempo juntas chegou ao fim. Quero que saiba o quanto sua amizade significou para mim. Você trouxe luz e calor à minha vida de uma maneira inesperada. Seus gestos de bondade e sinceridade ajudaram-me a ver a beleza nas coisas simples e a reavaliar minha própria vida. Não deixe que as dificuldades a desviem de seus sonhos. Você tem um talento incrível e uma visão única. Continue a seguir seu coração e a capturar a beleza do mundo. Com todo o meu carinho, Aurora. As palavras de Aurora tocaram Catarina profundamente. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto enquanto ela terminava de ler a carta. Lorenzo, ao seu lado, segurou a mão de Catarina com um gesto de apoio silencioso. A carta é um reflexo do impacto que você teve na vida de Aurora, disse Lorenzo, com a voz cheia de compreensão. Ela viu em você uma luz e uma esperança que ajudaram a iluminar seus últimos dias. O sentimento de perda era intenso, mas também havia uma sensação de paz. Catarina percebeu que, apesar da ausência de Aurora, a amizade e as lições que haviam compartilhado continuariam a influenciar sua vida. A mensagem de Aurora, com sua ênfase na importância da bondade e da perseverança, serviu como um farol de inspiração. Com o apoio de Lorenzo e as memórias preciosas de sua amizade com Aurora, Catarina se comprometeu a seguir em frente com ainda mais determinação. Ela sabia que a jornada de sua vida estava profundamente marcada pela influência positiva daquela senhora. E a partir daquele momento, Catarina se dedicou a capturar a beleza do mundo com sua câmera, honrando a memória de sua amiga e a promessa de seguir seus sonhos. E assim, a história de Catarina e Aurora tornou-se um testemunho duradouro de como as conexões humanas podem transformar vidas e deixar um legado de amor, esperança e inspiração. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.